De volta com o programa Universo Mais, ao meu lado, Janeide Pontes. Ela que é Master Coach e se especializou no núcleo familiar. Você atua como uma coach de família. Daqui a pouquinho a gente entra mais no assunto, mas agora eu quero dar um recado para você aí do outro lado sobre a panificadora Vale do Sol. Agora, começar muito bem o dia é de extrema importância, né, Janeide? Você gosta de tomar café da manhã na padaria? Ah, é uma delícia. Muito bom. A gente está falando aqui de família, vamos evitar esse assunto. É um ótimo programa para se fazer em família também, não é? Com certeza. O café da manhã é onde a gente tem a harmonia, começar o dia em contato com quem a gente ama, se alimentando muito bem, com conversas boas, né? Que a família é uma bênção de Deus, a família é sagrada. Com certeza. E aí eu indico para você a panificadora Vale do Sol, que fica ali próximo aos condomínios Dama. E além de começar bem o dia com um belo café da manhã, mais de 40 tipos entre achocolatados, chás, as limonadas, aquelas limonadas diferentes. Tem também o almoço executivo, o marmitex, que você pode se alimentar ali no lugar ou então pedir aí na sua casa. E olha, digo mais, pode pedir tudo pelo iFood, é fresco, preparado na hora, então panificadora Vale do Sol para você também fazer o seu evento corporativo. Aquelas baguetes de metro, tortas, bolos, salgadinhos, já deu água na boca, né? Ai, caramba, fiquei imaginando lá fazendo nossos eventos lá. Ai, bom demais. Muito bom, então panificadora Vale do Sol para você. E agora nós vamos entrar nesse assunto tão importante. Nós vimos na semana passada as 3 adolescentes de Bauru que zombaram da colega de sala por entrar na faculdade após os 40 anos, dizendo que ela deveria estar aposentada. E nós tratamos desse assunto aí com a Patrícia, o quão que nós podemos recalcular a rota após os 40 anos. Mas agora a gente vai trazer uma outra vertente da educação. De que forma nós estamos criando as nossas crianças, adolescentes? É algo de fato para que nós temos que refletir em cima desse tema, né, Janeide? É de suma importância a gente entender que precisamos sim olhar para dentro de nós, né? Nós como adultos, aí nós somos também filhos, somos pais, mães, mas também somos filhos. Então, como nós, né, como pais e mães, fomos criados. Então, como é que eu vou passar a minha criação para os meus filhos? Qual o tipo de atenção que eu dei aos meus filhos? Então, é tudo muito... É um efeito. Sim. É um efeito cascata. Então, a minha criação vai me tornar esse adulto, para esse adulto se tornar o profissional. Então, uma coisa puxa a outra. Agora, para que eu possa te apresentar melhor para o público, eu falei sobre fazer uma faculdade após os 40. Você que trabalhou 25 anos no turismo, se voltou, mudou de área também há pouco tempo, não foi, Janeide? Tem mais ou menos o quê? Foi na pandemia. Foi na pandemia que veio o despertar, porque eu sempre trabalhei muitos anos com turismo. E aí, quando veio a pandemia, a gente começa a olhar para o nosso eu, né? A gente começa a ver essa questão da convivência familiar. Muitas pessoas, né, mudaram suas profissões. E esse despertar do autoconhecimento me gerou um gatilho de entender o porquê de algumas emoções referente a mim como mãe, como profissional. E foi aí o despertar de eu entrar na performance familiar. Começou a estudar coach. É isso, eu fiz tipo muitos cursos, né, através da Febracis, da linha toda, do ano todo estudando, e fora isso eu fiz vários treinamentos. E aí eu me especializei nessa parte de performance familiar devido à minha dor. Sim. Que é essa questão de trabalhar muito e aí a minha ausência em casa. Então, essa questão da ausência em casa que é o X da questão. Então, como é que você está em casa? Como você está como pai e mãe? Você é um pai e mãe presente ou ausente? Sim, e o núcleo familiar de antigamente para nos dias de hoje mudou muito, porque nós tínhamos a figura masculina do pai que trabalhava, que era o provedor, a mãe que ficava em casa responsável pela educação dos filhos. Hoje, nos dias atuais, e até na sua época, você também já trabalhava fora, a mãe e o pai saem para trabalhar e para prover aí uma vida melhor para os seus filhos. E aí, mas como equilibrar tudo isso? Olha, eu vejo o seguinte,
há muito tempo atrás, tem a figura assim, o pai precisa trabalhar e a mãe tem que ficar em casa. E acaba, na verdade, a ausência do pai, mas o pai é tão quanto importante a mãe. Tem que ter um equilíbrio para os filhos, porque a ausência do pai desengatilha, né, outras coisas. Então é necessário os dois estarem unidos na criação do seu filho. Então eu vejo que essa questão de você estar na educação, na presença, de você entender que tem que se planejar. Você tem que estar no trabalho, ok. Mas se você tem o seu filho, você também precisa dar atenção plena para ele. Então, esse equilíbrio é necessário para poder você ter adultos fortes. Muito bem. E a sua mentoria para a família, ela é com base nesse livro do Paulo Vieira, que tem até o título muito interessante, que é Decifre e Fortaleça o Seu Filho. Porque a gente vê que as pessoas, elas estão despertando mais para o desenvolvimento pessoal, para se conhecer melhor. Nós estamos percebendo que a vida não é só acordar, trabalhar, comer. É muito além disso. E aí a gente está buscando aí os treinamentos de desenvolvimento pessoal, assistindo vídeos, fazendo mentorias, mas isso deve ser aplicado também na criação dos filhos. Não deixar que ele precise procurar por isso só lá quando ele for um adulto. E aí eu comecei a ler algumas páginas do livro e gostaria que você explicasse melhor para a gente sobre a importância da gente ver o filho como um indivíduo único. Porque muitas vezes a gente vê ali 2, 3 irmãos que são criados da mesma maneira e aí com personalidades tão diferentes, né? Como identificar e qual a importância de saber, né, identificar? Oh, Dani, eu vou ser sincera, na minha família somos em 10 filhos. Caramba. Então, vocês ficam imaginando uma família, né, com 10 filhos. E é como você fala, cada ser é único. Só que antes a gente pensa o seguinte, que ser pai e mãe é fácil. Nasceu o filho, você sabe como alimentar, você sabe como tem que colocar no colégio, você vai comprar as coisas para ele, e não é só isso. Ter filho no ambiente hoje, porque na minha época era mais fácil, porque não tinha tantas informações que temos hoje, né? A internet está levando eles para o mundo. Então você não sabe quem o seu filho está olhando, está assistindo. Então o seu filho pode estar sendo educado por quem? Que você não sabe. Então tem que ter muito cuidado, porque ele está com muitas informações. Então hoje os pais eles saem e não sabem o que está acontecendo com seus filhos. Então qual é a necessidade de você buscar? Você não pode agir por instinto. Você tem que agir intencionalmente. Como você vai agir intencionalmente se você não está buscando conhecimento? Então, para ser pai e mãe, é necessário buscar conhecimento. Porque senão nós vamos agir com, a gente chama de instinto coletivo, que a gente chama da Idade Média, situações que os pais eram lá atrás, como as crianças eram... É primitivo, né? Primitivo, eram educadas e a gente puxa sem perceber. E daqui a pouco eu vou olhar como é que os pais, porque todo mundo na internet é perfeito, como os pais dos artistas estão educando o seu filho. Então, eles só passam as coisas boas. Aí você quer fazer a mesma coisa com seu filho. Aí vem a vizinha. A vizinha educa o filho daquela forma. Ele você acha que pode. Mas os filhos, eles não têm um manual. O filho, ele nasce de acordo com a personalidade dele. Tem filhos... A gente acha que ter filho é o filho... O bom filho é aquele que fica calado, não fala nada e só faz sim, senhor e não, senhor. O filho que não faz isso, ele não é um bom filho. E quem disse isso? Sim. De que mentalidade é essa? Então, hoje, quando você vai para as grandes empresas, o que é que as grandes empresas pedem? Ousadia, criatividade e aí proatividade. E tudo que foi reprimido lá na infância. A criança já tem isso. E por que você como adulto não tem? Então, foi nessas situações na educação, o adulto foi podado, a criança foi podada e automaticamente o adulto fica sendo podado e limitado. Ele simplesmente tem as crenças limitantes que a gente chama. E é por isso que é necessário a gente fortalecer e nutrir nosso filho de acordo com se ele tem a potencialidade de gostar de falar, gostar de brincar, gostar de ir lá, enfim, é uma criança em movimento. Para que eu mandar ele? Fica quieto, menino. Cala a boca, menino. Eu tenho que falar para ele, olhar no olho dele, ficar na altura dele, dizer o quanto ele é importante e dizer, meu filho, nessa hora,
fica quieto. Por quê? Porque a gente está conversando aqui e daqui a pouco você fala novamente. Então, é a forma, o carinho, mostrando o porquê. Sim. Não cala a boca, menino. Então, a criança ela está muito ativa por causa das informações que tem na internet. E aí acaba ele não tendo esse amor e carinho do pai pela ausência, porque está trabalhando, do pai ou da mãe, e aí ele vai buscar essas informações. Então, para ele, o dedinho é só isso, é muito rápido. É por isso que vem as birras. De tanto ele tudo é muito rápido por causa da tela, ele acaba também querendo que seja rápido a atenção do pai, a atenção da mãe. E aí ele fica sem essa força dos pais, né? Estarem dando essa força do amor, do carinho, da atenção, de olhar no olho, se conectar com seu filho, de dizer o quanto ele é importante, quando ele é vencedor, como ele é forte, como ele é corajoso, como ele é inteligente e como ele é importante, como ele é amado, quanto nós desejamos o nosso filho. Então, quando você não faz isso, não fortalece a autoestima dele. A gente tem a mania de estar sempre ali repreendendo aquilo que está errado. E pouco elogia aquilo que está certo. E quando a gente elogia, a gente reforça um ato positivo. E ele vai querer fazer aquilo que foi bom mais vezes, né? Também é muito importante elogiar. Com certeza, porque existe a linha de lousada, que é você tem os elogios, você não pode nem elogiar demais, nem elogiar de menos. Então, a cada 6 elogios, você se posiciona uma vez. Porque você acaba, na verdade, também se posicionando. Porque você não precisa no seu filho só dizer é perfeito, é maravilhoso. Não. Senão vai ficar com o ego também nas nuvens. Altíssimo. Então, a gente precisa se posicionar, ser pai e mãe com posicionamento. Não precisa você ficar chegando, falar alto, bater. Porque isso não as crianças elas não precisam disso. Elas precisam ser respeitadas. Agora, tem pessoas lá e falam assim, eu levei pisa e eu tô viva. Sim, ok. Mas você sabia que tem pesquisas científicas da quantidade de pessoas que estão tomando remédios antidepressivos, a quantidade de pessoas que estão sem condições, com insônia, e automaticamente você acha que é por causa de quê? Você já se perguntou por quê? Já entendeu essa questão do autoconhecimento? E aí você vê que tem algo lá atrás, enquanto você, na sua primeira infância, você recebeu essa repreensão dos seus pais. Eu percebo que essa atitude primitiva, né, do instinto que a gente tem, é muito mais fácil o gritar, é muito mais fácil o bater, é muito mais fácil, vai, então faz, menina. Porque educar, você explicar o porquê não, essa questão que você fala muito da conexão, do olho no olho, né? Infelizmente a gente fala dos jovens e crianças que estão ali no celular, mas os pais também estão. Então, eu não posso deixar de trabalhar. Claro que não, mãe e pai hoje em dia é esse novo formato do núcleo familiar, não tem como alterar isso. Agora, quando está junto, a importância do tempo de qualidade, né? Você fala muito do olho no olho, né? De estar em conexão com a criança. E assim, que é a questão de você ficar gerando memórias, experiências com seus filhos. A gente fala que é a teoria geral das memórias. Nada está perdido. Se você, por um acaso, você não tem essa questão da conexão com teu filho, de vocês almoçarem ou jantarem juntos, de você chegar do trabalho e seu filho não ir até você, está trancado no quarto. Então, tem algo de errado. Isso é disfuncional. Isso não é normal. Então, esse alerta tem que ser ligado. Então, como eu posso transformar isso? Então, é você trazer isso e buscar esse conhecimento. É você dar amor. Só ame e dê atenção. Vai existir uma transformação muito grande. Então, eu vejo que a gente, nessa situação de chegar em casa, tem algo para fazer, você está cansada. Aconteceu comigo. Trabalhava de domingo a domingo, chegava em casa cansada, o meu filho queria a minha atenção e eu não tinha condições de estar com ele porque eu estava cansada. Hoje ele já está com 24 anos, então eu estou ressignificando. Por quê? Porque agora é uma reconstrução. Então, é por isso que eu adotei. Na primeira infância, de você estar junto com seu filho, você estar conversando com ele, de você criar memória, você sentar no chão, você ir para a praia, fazer castelinho, entende? Você estar num parquinho, você disponibilizar, não precisa muito, porque a criança ela quer pelo menos 5 minutos da sua atenção. Então, fazer uma agenda, eu vou estar com meu filho tal hora durante o dia. E vai ser sagrado, diariamente. Eu vou estar com meu filho, vou no parquinho, eu vou com meu filho. Então, você gerar dentro da sua agenda, você não vai tomar um cafezinho com as amigas, não vai tomar uma cervejinha, enfim, com o seu amigo, você vai ter que ter um encontro com seu filho. E isso é necessário se você quer mudar a situação que hoje se encontra as famílias.
Eu até me tornei mãe um pouquinho tarde, se a gente for ver, né, com 35 anos, mas justamente por isso eu falava assim, se eu decidir ser mãe, eu vou me doar por inteiro, né? Então, quando veio a decisão foi um pouquinho tarde, mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Mas engraçado que eu já tô com 2 meses e muita gente me pergunta, Dani, e aí, você já fez a sexagem? Ai, você tá vendo enxoval? Mas eu tô muito mais preocupada com essas questões da criação, pesquisando, né? A Janete passou para mim sobre o livro, eu já tô no audiobook antes, né, até chegar o livro para mim. Porque a gente se alimentar dessas informações, na minha opinião, é muito mais importante do que saber do enxoval, a cor que eu vou comprar a roupinha, né, saber as questões de parto, via do parto. Isso eu acho, eu coloco em primeiro lugar para depois as questões materiais, né? E eu já estou ansiosa aí por contratar a mentoria da Janete. E olha só como é importante, porque o que ela disse, não tem um manual de instrução. Só que a gente pode recorrer à ajuda, né? Ela está aí estudando cada vez mais, se profissionalizou para auxiliar as famílias. Você disse que tem isso como missão, né? Exatamente, como missão. Tanto é que Deus me concedeu agora uma neta. Eu estou com uma netinha de 8 meses. E eu vejo, porque eu aprendo e aplico. E eu vejo a evolução da minha neta, quanto a minha comunicação com ela. Porque podem dizer assim, criança não entende. Então, desde que ela nasceu, então todo mundo fala, ela é uma criança alegre. Então, é a nutrição. Eu estou nutrindo esse serzinho que Deus nos deu. Então, a gente precisa entender e despertar que precisamos, sim, nutrir os nossos filhos, porque nós buscamos aprender para sermos profissionais maravilhosos, de alta performance, mas hoje a profissão mais importante que Deus nos concedeu é ser pai e mãe. Então, na hora que você é pai e mãe, você não busca um conhecimento para você fazer com essa bênção que o Deus te deu para se tornar um homem forte, porque você sabe como vai estar o mundo daqui a 30 anos, Dani? Você tem noção das profissões que vão ter daqui a 30 anos? Então, para poder ele estar forte em qualquer profissão, ele tem que saber quem ele é, a identidade dele, a capacidade dele, o merecimento dele. Mas tudo isso vem de acordo com que o pai e mãe vai nutri-lo. Sim. Não é com o celular, não é com a cama, não é com o quarto do bebê, não é com os benefícios do materiais. Então, o que ele precisa, você tem de graça. Sim, que é atenção e amor. Com certeza. E olha que bacana, né? Eu tô folhando a apostila e tem todo o passo a passo aqui da mentoria que você aplica, né? Porque a comunicação, ela tem que ser de acordo com a faixa da criança. De 0 a 3, de 4 a 7, de 12. E aí ele vai mostrando de acordo com a idade. E aí ele vem também a questão do perfil comportamental. Então, quando você tem 2 irmãos, então você tem os seus irmãos, você é comunicativa, mas tem um irmão que não fala, não é comunicativo. Acertou. Né? Não é tão comunicativo quanto você, mas isso nunca significa que ele não é mais importante do que você, significa que ele tem o jeitinho dele. E lá atrás, os pais precisavam potencializar o que ele tinha de menos, que é essa questão do falar, do agir. Porque quando você é criança, você é ousado. Você gosta de conversar. Por que criança faz tão facilmente amizade? Porque ela não entende o porquê, mas ela gosta de estar junto das outras crianças, de brincar. Eu lembro da minha época de criança, a gente ficava muito nos porquês, né, para os pais. Por que isso? Por que aquilo? O que é isso? O que é aquilo? Hoje em dia, as crianças já vão direto no Google, né? Não tem mais essas dúvidas para os pais. Até porque já nascem sabendo que a internet sabe mais que os pais. E aquele arquétipo do herói que era o pai e a mãe, cada vez mais cedo. Então, tem como, acho que a gente já está na fase final aqui da nossa entrevista, mas tem como
eu consegui reduzir esse tempo de celular, mesmo tudo sendo tão conectado, tem uma idade assim inicial, porque eu falo, mas eu sei, eu tenho total noção que prática e teoria é diferente. Né? Porque eu converso com as mães e falo assim, Dani, mas é um único momento ali que você consegue, às vezes, comer, tomar um banho. Então, você acaba se rendendo, né? Mas tem algum segredo, alguma ajuda para isso? Dani, olhe, você deixar seu filho enquanto você vai almoçar, jantar, ir ao banheiro, isso não tem problema. O problema não está aí. O problema, na verdade, é você deixar a manhã toda o seu filho, a tarde toda o seu filho, ou a noite toda. Você se desconectar do seu filho. Só que acontece o seguinte, pai e mãe, se você não... O filho está pequeno, você vai colher quando tiver adulto. Então, a sua energia vai ter que ser gasta ou agora ou quanto adulto. Então, você precisa estabelecer metas do que você quer para o seu filho. E não chegar e determinar, hoje eu não quero. Mas e amanhã? Como é que vai estar o seu filho? Sim. Então, é muito importante entender que você é responsável por esse ser. E essa primeira infância, até os 5, 6 anos de idade? A primeira infância a gente chama de 0 a 3 anos, na questão dele estar, a gente chama de buscando, os neurônios estão à flor da pele, dos neurônios espelhos, ele está, né, nessa fase da descoberta. Então, de 0 a 6 anos é a fase da descoberta e os neurônios espelhos estão assustadoramente multiplicando. Então, tudo que ele quer pegar em tudo, quer ver tudo, ele quer na verdade, desbravar. E a parte social ele começa a partir dos 7 anos, que ele começa a interação na escola, de estar junto com as crianças. E isso, se o pai não tiver essa conexão dos 0 a 6 anos muito forte com seu filho, ele começa a se separar um pouco, porque ele começa a olhar que o pai deixa de ser herói e vai para o outro que está dando atenção a ele. Sim. Então, isso é muito sério. E os pais precisam ter esse alerta que é necessário você ter atenção plena hoje, para amanhã você querer a atenção do seu filho e ele olhar para você e dizer, vou sair com os meus amigos, não vou ficar hoje com o senhor ou com a senhora. E é tudo que você plantou lá atrás. Janeide, muito obrigada por esse bate-papo. É muito gostoso, ainda mais, né, quando a gente sabe que vai ter esse desafio pela frente. As redes sociais, contato está aí na tela, para quem quiser conhecer um pouco mais. Parabéns pelo trabalho. Eu agradeço, né, que é uma missão. Eu vejo que as famílias estão se desconectando para conectar em pessoas que não têm esse mesmo olhar familiar. Então, eu peço muito que cuide da sua família, que família é sagrada e família é bênção de Deus. E quem tem o seu filho, mesmo que não seja gerado no seu ventre, tem um compromisso, né? De cuidar e de amá-lo. Não deixe as outras pessoas amá-lo e levá-lo para o caminho que não é o bom. Muito bem. Vamos ficando por aqui com essa energia maravilhosa. Quarta-feira tem reapresentação. Segunda-feira que vem, programa inédito. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus e até. Tchau. Universo Mais, apoio cultural, Unimed, cuidar de você, esse é o plano, Inova Mac, movidos pela inovação.